Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio e TV Liberal, do programa Olho Vivo. Nós estamos nesta manhã para fazer uma avaliação do 1º de maio. Ou uma avaliação do trabalhador no seu dia a dia. Estamos aqui com o Manuel Cardoso, presidente do Sindicato dos Municipais de Guaporé, José Modelski Júnior, nosso conhecido da casa, aqui presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Serafina Corrêa e da região, também já secretário da Federação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação. José Modelski, com prazer em recebê-lo, bom dia. Bom dia, José Carlos, bom dia a todos os ouvintes. E realmente a gente quer, nessa data que já estamos próximo do dia 1º de maio, fazer principalmente um resgate, até porque nós temos o 1º de maio como o dia do trabalhador. Então a gente ouve muito as pessoas falarem sobre o dia do trabalho. A gente quer realmente resgatar esse sentido, né? E a Confederação da Alimentação, da qual eu sou secretário-geral, representa os trabalhadores da alimentação do Brasil inteiro. E nós tivemos recentemente um histórico, né, de uma categoria aí que com a pandemia sofreu muito, e isso é, sem dúvida, uma das questões que a gente vai explanar um pouco mais. Bom dia, Manuel Pereira. Atividades diferentes, mas o objetivo é um só, defender o trabalhador, né? José, bom dia a todos. Bom dia ao ouvinte da Rádio Liberal, Rádio e TV Liberal. É uma satisfação estar aqui conversando contigo, José. E quero também trazer, já que estamos perto, como o colega falou, perto do dia do trabalhador, né? Dia 1º de maio. Quero dar aqui os parabéns antecipados para todos. Eu faço parte da categoria dos funcionários públicos, né, municipal, nosso sindicato. O senhor está como presidente, mas é um trabalhador como todo mundo. Estou como presidente, é bem, tu fala mesmo, estou como presidente, mas sou trabalhador há 42 anos trabalhando, né, e sou funcionário público, e venho aqui trazer algumas novidades, outras coisas, a maioria é prejuízo só que a gente já teve, né, desde a reforma trabalhista de 2019 ali. E aí veio a pandemia e o governo aproveitou e nada de reajuste durante esse período. E conseguiu com a lei 173... Como diz no linguajar, engambelar, né? Ficou bem ruim, porque a gente agora conseguiu trazer um pouquinho daquilo que estava sendo perdido, mas os nossos direitos, muitos foram cortados, principalmente os triênios nossos, né? Enquanto funcionário público, a gente tinha direito a triênio e quinquênio. O quinquênio a gente conseguiu contornar, mas tem municípios que não. O município aqui de Guaporé a gente conseguiu contornar e receber. Mas hoje estão recebendo com a lei 191, com a lei complementar, né, que veio para que seja dado os triênios para a classe da saúde e da segurança pública. A saúde aqui a gente já ganhou, já fez o pedido, né, para que os funcionários fossem agraciados, eles tinham direito no período que ficou congelado, e agora a gente conseguiu, através de um protocolo, e conversando com o secretário, ele acabou passando, então, aqueles que tinham direito, né, Claucir? Eu, na verdade, não quero ser um perguntador, eu quero que vocês debatam aqui sobre perdas e ganhos e quais são as perspectivas para a classe trabalhadora dentro de suas atividades. No caso da alimentação, José Modelski Júnior, já falamos aqui que a pandemia trouxe prejuízos físicos para os trabalhadores, mas também trouxe prejuízos financeiros, né? Sem dúvida. Nós vamos buscar aí nesse resgate, né, o que foi dito há algum tempo atrás, de que o trabalhador tinha que escolher entre o emprego e os direitos. Eu acho que essa frase tem que estar na cabeça do trabalhador nesse ano, porque a gente tem que olhar o que aconteceu nesses últimos anos, né? Nós não temos, e eu questiono o trabalhador, que ele me dê alguma informação que seja positiva para nós, né? Porque nós tivemos a reforma trabalhista,
que só tirou direitos. Hoje você tem aí empresas que estão colocando, por exemplo, banco de horas para trabalhar direto, domingo, tudo. Não existe mais hora extra praticamente, porque troca também, né? Além de fazer o banco de horas, não ter folgas, quando vai trocar, troca hora por hora, né? Trabalhou no domingo, vai folgar durante a semana. Se trabalhou 1 hora no domingo, vai folgar 1 hora durante a semana. Em síntese, a empresa nunca perde, né? Não, é o ganha-ganha da empresa. Isso é um item da reforma trabalhista. Tem outros que o trabalhador não tem mais assistência do sindicato. O sindicato foi criminalizado, foi jogado como algo que é contra o trabalhador. Marginalizado é um termo forte. Jogaram a questão assim, o sindicato só quer dinheiro. Né? Você pega assim as empresas, as grandes empresas muito bem organizadas, e você tem que ir lá discutir para negociar com elas. Se você não tiver estrutura mínima, você não tem condições de fazer nenhuma discussão. Aí jogam que o trabalhador, que o sindicato só tem interesse em cobrar, né? E aí disseram que não tinha mais que pagar sindicato, uma maravilha. E agora que nós estamos perdendo todos os direitos, o trabalhador vai atrás de quem? Porque ele nem para fazer a rescisão, ele não tem mais o sindicato para acompanhar, nem para fazer a rescisão. Terceirização, o trabalhador que estava empregado numa empresa que tinha lá seus direitos, um plano de saúde, uma cesta básica, ele simplesmente é convidado a se retirar, ou seja, é demitido, para trabalhar na mesma função como terceirizado, ganhando menos e sem nenhum direito. É isso que está acontecendo com a reforma trabalhista. A reforma da Previdência é para dizer para você, você não vai se aposentar, você saiba que vai trabalhar a vida inteira, né? E quando chegar lá no fim, né, faça lá o que você quiser, mas se vire. Não tem mais, porque hoje já aumentou o tempo mínimo e isso com o tempo vai aumentando cada vez mais, então não tem mais previdência. Então não tem notícia para trabalhador. Agora, no ano eleitoral, aí tem essas coisas assim, libera dinheiro do fundo de garantia. De quem é o dinheiro do fundo de garantia? É nosso, é do trabalhador. Aí pensa que está ganhando alguma coisa? Não, estão usando o teu dinheiro para te enganar mais uma vez. E mais adiante, quando precisar do fundo, não vai estar lá, né? Então eu te resumo assim, Zé, eu gosto de fazer esse resgate, mesmo que breve, do 1º de maio, porque as pessoas têm que saber que existe uma história e uma construção. O 1º de maio, ele começou em 1886, porque na época a jornada de trabalho era de 17 horas, trabalhadores nos Estados Unidos fizeram uma greve. E esse foi o ano que foi a marca, porque na verdade foi instituído como o Dia do Trabalhador pelos próprios trabalhadores, pelo movimento sindical mundial a partir de 1891, porque 86 foi um início de reação dos trabalhadores que se espalhou pelo mundo de buscar uma redução de jornada. Era um trabalho semi-escravo. Existia aquilo que chamavam de berço quente. As mães iam trabalhar e tinham que levar a criança e botar a criança embaixo da máquina para elas poderem trabalhar, e então era sempre as crianças ali, e então eram histórias que existiam da época. Eu só faço isso para agora trazer para essa época. Nós tivemos uma pandemia onde os trabalhadores, e eu vou jogar dos frigoríficos porque é uma categoria muito grande, e é a que eu acho que as pessoas identificam mais, porque não foi só frigoríficos, né? Foram outras indústrias de alimentação, mas nos frigoríficos não se parou de trabalhar durante a pandemia, uma atividade essencial, e a gente até entende isso, mas a gente teve surtos em muitos frigoríficos, né, de 300, 400, 500 trabalhadores ao mesmo tempo, contaminados, né, algumas mortes, infelizmente, mas com certeza muitas sequelas que nós não temos ainda o conhecimento de como é essa realidade, né? E o que a gente ainda vai, ao longo do tempo, descobrir dessas sequelas que
São muitas: depressão, incapacidade pulmonar, incapacidade cardíaca, né, perda de memória. A gente vai ver isso ao longo do tempo, e uma das sequelas é o nosso 1º de maio de agora, a luta pela saúde, a luta pela renda. Nós estamos com a pior renda média dos trabalhadores dos últimos 20 anos, com também reflexo de um governo que abandonou totalmente os pequenos, né? Então essa é a realidade de que nós temos um 1º de maio que só pode ser um 1º de maio de luta, não é de comemoração de churrasco de patrão com empregado. É da gente refletir, e esse ano a gente tem que fazer essa reflexão muito fortemente para fazer mudanças que precisamos fazer. Aproveitando o gancho do presidente da alimentação, os municipais não fogem muita regra, né, Manuel? Não, é bem como o colega falar depois dessa explanação muito bem feita, inclusive com datas aí que a gente sabe que nós, sindicalistas, a gente leva isso como marco, né, e a gente passa isso para o funcionário, né, para os funcionários, tanto o colega que é da iniciativa privada e nós que somos os municipários. Mas a realidade é quase igual, colega. Não muda muito. Depois das reformas foram para nos destruir tudo que a gente tinha, né, em termos de conquistado, desde da CLT, que vinha, né, sendo mantida, porque reformas para mudar e melhorar nunca foi feito. A reforma foi só para destruir mesmo, e vieram com essas reformas com os governos aí autoritários, impondo isso. Inclusive o colega fala que a gente acabou o sindicato sendo sempre a bola da vez e agora destruindo eles. Era um intuito dos governos que aí estão, vieram destruindo a ponto de nos tirar o dia sindical, né, a contribuição que o funcionário tinha todo ano para poder fazer a manutenção dos sindicatos, que a gente pudesse também estar à frente e fazer esse contraponto com os governantes, ou melhor, com o patrão, né? E no momento que destrói isso, acaba nos tirando o chão, né? E a gente sabe que o próprio funcionário mesmo, muitas vezes, ele torceu para que isso acontecesse. Ele torceu, a gente sabe disso, não vamos fugir, não estamos longe. A nossa diretoria mesmo, na época, foi, e uns diziam, mas não muda nada, eu ganhei R$100, R$50 que fosse, né, no final do ano. Mas é bem como o colega falou, nós somos representantes deles. E a gente estava sempre guardiando, em busca para que não tivesse prejuízo. E as reformas vieram para que tivesse, a intenção era trazer emprego, e não trouxe emprego nenhum. A gente sabe o que foi feito, a quebradeira que deu. E a gente vê aí na iniciativa privada o banco de horas. O banco de horas é a maior destruição que existe. Tu não ganha, tu trabalha um domingo, tu não ganha 100%, ou melhor, tu não ganha nada, né? Em termos de hora extra, não existe, né? E nós, funcionários públicos, a gente não tem o fundo de garantia, como a maioria da iniciativa privada tem, mas a gente tem um plano de carreira onde que a gente apostou quando foi feito o plano de carreira. Eu estou quase que me direcionando a um outro tema aí, José, que está em pauta no nosso município, que é o pagamento do piso dos professores. Eu até tinha dito, e esse dia até tocar no assunto, que eu não ia, que nem uma vez tu falou para mim, mas chega a estar dando comichão nos meus dedos e na hora de falar. Inclusive, até aproveitar, Modelski e Cardoso, entrevistei os dois prefeitos, doutor Ricardo e de São Valentim do Sul, coloquei frente a frente. E eles falaram assim, o problema que nós estamos enfrentando, segundo eles, é não ter dinheiro em caixa. Mas, segundo a gente sabe, existe o Fundo Nacional de Educação que sustenta isso. E não é só isso também. Aí agora a desculpa mas tem uns que ganham acima do piso e uns que ganham abaixo. Tem que nivelar, mas aí os que ganham acima também querem o mesmo reajuste, aí não dá. E agora estamos discutindo isso na marcha dos prefeitos a nível nacional. Será que teremos algum retrocesso no que tange a questão do piso do magistério? Olha, José, agora a pressão política é grande. Eu me assustei. Só agora, isso foi em 2020, isso tive que se preparar. Né? Eu me assustei muito ontem quando ouvi o presidente da Confederação Nacional dos Municípios. São pessoas que estão ali no cargo próprio para fazer isso mesmo. Para colocar a comunidade, principalmente os gestores, contra o professor.
né, contra a classe do magistério. Porque a gente sabe que o piso é algo que é algo que está lá, tem como lei, mas não estava definido o Guaporé, o piso, não estava definido isso? Sim, né? Estava, inclusive, foi feito uma folha, né? Foi feito impacto financeiro, e aí que entra essa nossa revolta toda, não só aqui, tá? Porque hoje eu sou também vice-presidente da nossa federação e coordenador geral do estado. E eu, assim, eu fico bem entristecido porque a gente passa em outros municípios que de fato estão necessitando. A folha de pagamento já está alta, tudo, até concordo. Mas o nosso ele tem margem para isso. Ele cresceu, teve um crescimento, mas foi por causa da pandemia. Mas foi justamente isso que também a gente não recebeu na época da pandemia. Os direitos que eram nossos foram retirados, né? Foi congelado através da lei 173. E depois disso a gente ainda acaba não levando mais esse aumento. Eu falo dos professores, né? Que o piso era para ser garantido, os 33% e 24%, se eu não me engano, que é. Nós aqui batíamos na casa, a gente teve um ganho que foi o aumento em janeiro, né? De 12,16%. E agora faltaria, porque o professor aqui é concursado com 24 horas, bateria nos 18,20. Foi batido o martelo, e até eu brinco, porque eu não estava na mesa naquele dia que foi batida a foto, mas a gente fazia parte da negociação, né? Eu estava em Porto Alegre, num outro compromisso lá meu, e foi batido o martelo porque ia ser dado, ia ir para a Câmara, e aí o prefeito, pois ele tem essa prerrogativa, esperou agora a marcha dos prefeitos para Brasília. Sob a alegação de que será tomada uma decisão coletiva, né? Porque eu vejo que ele faz parte também de um grupo aqui, daqui, né? Nossa. A MESN. A MESN, isso. E lá, com certeza, muitos dos prefeitos de outros municípios pressionaram ele, porque ele é a âncora, né? Quase que daqui da região, pressionaram dizendo, muitas vezes até, pode ter certeza disso, achando que é um primo rico que está dando, né, além do que pode, mas não é além do que pode. E ontem ouvindo o presidente da confederação, eu vi que... Ficou arrepiado. Não é a me entristeci mesmo, fiquei enojado, tá? Porque ele considera a classe do magistério, ele colocou até como se fosse uma casta, né? Que seria os privilegiados, futuramente seria os privilegiados, ou os marajá antigamente, como se falavam, né? E a gente sabe que não. No município se tem, sim, em vários municípios, pessoas que ganham quase chegando ao teto da Previdência no final de carreira, pois o plano de carreira é para isso, e elas se qualificam para isso. Tá? Tem professoras dentro do município, quanto mais estudo tiver, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, o município que ganha com isso. Ele tem um retorno através do Fundeb com isso. Pois ele fica qualificado, o município fica. Assim as universidades. Quando tu tem uma universidade com maior número de doutorado e mestrado, tu consegue trazer alunos e dar qualificação para esses alunos. Tá? Eu estou falando isso na iniciativa privada, né? Que dirá no órgão público, se tu tem. Só que ficando uma diferença tão pequena entre os funcionários, entre aquele que entrou no início no magistério, entrou hoje, acaba daqui a pouco, como já houve em outra ocasião, há 2 anos, né, que acabou o próprio gestor trocando, né, o indexador deles ali, do professor, acabou ele fazendo com que quem entrava hoje está ganhando quase a mesma coisa que ele que está há 10 anos. Né? Então ficou muito difícil isso. E provavelmente era isso que estava sendo ventilado. Não foi por nós, o sindicato, pode ter certeza disso. Até numa das entrevistas a secretária falou que foi ventilado que eles não queriam dar o piso. A gente sempre diz e afirma, tem que ter a paciência, porque por o prefeito também, como gestor, não está recebendo amparo legal. Não dão, tanto o DPM vem para cima, o próprio conselho vão para cima, né, para que eles não dê esse aumento, não dê o aumento, porque eles acham alto demais. Então é falado que dê só o IPCA
e depois espera ocorrer na justiça, com os precatórios, o que a justiça dá de fato. Aí teria garantia para os prefeitos, né? Só que para nós, enquanto sindicato, a gente vai em busca que seja dado, sim, aquilo que foi prometido. Porque realmente fica difícil não fazer isso, não dá, porque futuramente a gente vai ter lá na frente os precatórios, né? E nós servimos depois, né, lá na frente, como os vilões de tudo. Inclusive, hoje estão falando que se der o aumento, né? Não estou falando da administração, né? Os precatórios de hoje são erros de ontem, né? Foram erros do passado. E os precatórios do futuro serão os erros de agora. Isso aí. E aí a gente, assim, vai em busca disso e vai ser colocado futuramente, sim, na justiça, esperando para que a gente tenha esse respaldo da justiça, tá? Eles falam muito, e ontem eu ouvi ele falando muito em marco regulamentador, e a gente sabe que na lei, quando se quer, e perguntado até para o próprio Google mesmo, tu fazer a pergunta certa na hora certa, ele vai te responder. E a maioria dos conselhos, dos próprios DPM, a FAMURS, o que representa também dar os pareceres para as câmaras, que é o IGAN, são pessoas que, quando querem alguma coisa, uma pergunta que é favorável para eles fazem de um tipo. É induzido, né? Induz ao próprio erro, muitas vezes, do administrador e de nós, sindicato. E nós, o sindicato, a gente também tem o grupo de pareceres nosso, né? O grupo de pareceres do Brasil. E a gente mostra, prova que, tendo dinheiro, tendo como dar, e como foi o orçamento, nosso orçamento aumentou a 20% aí, os vereadores, tanto oposição ou situação, sabe disso, né? Poderia hoje ter feito obra, não interessa, isso não interessa, mas poderia, no mínimo, ter a garantia agora de nos mostrar e dizer, não, a gente vai sim cumprir. E eu acho que a hora de que a gente sentar com o prefeito e conversar a respeito disso, ele vai ser, assim, vai cumprir a sua palavra. Eu acho que dificilmente vai voltar atrás, viu, Glaucir? Dificilmente vai. O que a gente só não quer é que mude, né? Mas uma coisa é certa, é retroativo também. Não, isso é bem que foi falado. O professor sabe que ele vai receber. Eu até espero e digo aqui para a oposição, principalmente, que está aflita e está pressionando o nosso sindicato, até dentro do nosso próprio grupo a gente tem, são 27 nomes de diretores, e a gente sabe da pressão vem vindo mais da oposição, principalmente. A gente fala oposição porque eles estão no lugar deles, tanto vereadores como qualquer membro, né? Que ali o interesse é duplo, né? O interesse em defender a categoria e o interesse em defender o partido. Né? Defender a oposição. Mas a gente não pode esquecer que anos lá no passado, ou outrora, né? A gente teve ali algo parecido, como foi a nossa troca do Vale Alimentação, que saiu da cesta básica, a gente acabou recebendo um cartão, e ele acabou demorando para isso acontecer, e o prefeito nos dizia, vai ser retroativo. E foi? E foi. Que é o que a gente também está dizendo aqui agora, e está sendo, pela administração, garantido isso, que vai ser retroativo a janeiro. Tem que ser em janeiro, porque a data deles era janeiro. A gente teve um ganho, viu, Glaucir? O corpo geral, ou melhor, o quadro geral nosso, tínhamos a data base lá em março, a gente veio trazendo, né? E hoje a gente tem ali o ganho que esse ano veio para janeiro, e a gente está grato ter vindo e trazido essa administração que está aqui, trouxe para janeiro. A gente recebeu, e agora os professores ficou esse resíduo que está para receber, e a gente está em luta, em batalha, e conversa, muita negociação, para que não tenha o prejuízo. Só isso. Porque futuramente, é bem como tu falou, vai sair sim os precatórios e vai ter que ser pago talvez por um outro prefeito. Então, por que não acertar tudo agora, né? Sendo que aí esse também agora está pagando. A gente estava na Câmara segunda-feira, não sei se tu soube disso, mas a mídia toda estava atenta e estava lá e observou. Foi o grupo até convocado por nós. Pois é, interessante, foi toda aquela porção de professores lá, mas não tinha nenhum projeto de discussão. Não foi justamente para marcar a presença. Marcar território, né? Marcar território e, inclusive... Vamos fazer o que lá? Se não. Mas ouvir discurso.
Não, mas isso é algo muito interessante, Claucir, que a gente faz, são atos que são legais para nós. A gente não tem hoje, é cortado até o direito, muitas vezes. Tem o direito à greve, mas tu tem que pagar daqui a pouco o dia, né? E muitas vezes bem cobrado, que a gente saiu às vezes do serviço para ir lá fazer uma greve. Então, um dos atos é esse, né? É um ato legítimo. A gente se pôs lá enquanto funcionário para... Na realidade, assim, ó, o que eu levo é o seguinte, aí os vereadores falam aquilo que os professores gostariam de ouvir. Mas isso não é palanque. Isso não é palanque. Lá tem que se falar de política e tem que falar mesmo. Quando um vereador vai e diz que ali ele não está falando de política, é errado, porque política se faz todo momento. Todo momento que saiu de casa está fazendo política. Tá certo. Né? E lá a gente se fez presente justamente por causa disso. A gente fez com o pedido para que o prefeito mande na Câmara a lei. A lei provavelmente já deve estar pronta, Claucir. O esboço, né, a matriz, é só mandar para que a gente analise. E aí foi também sinalizado para nós e confirmado no dia, segunda-feira de manhã, a gente teve uma reunião com o secretário De Rocco e a secretária Veridiana, onde que o próprio prefeito também mandou um recado avisando que é para nós ter paciência, que vai vir. E tu frisou muito bem, é retroativo. Tá? Certo. Isso que é o... Mas a gente pretende estar lá, sim, quando for a lei e em massa. Tá certo. Modesto, como é vindo atentamente, todo mundo tem seus problemas, aí fica bem claro. O sindicato é, de fato, o instrumento, é o tambor de ressonância, é a forma de defesa coletiva dos interesses. Olha, hoje é tudo dinâmico. Qual é o assunto pontual hoje do trabalhador que tem que ficar atento? Claro que hoje é a questão salarial, é a questão da renda, é a questão da inflação, né? Uma coisa associada à outra, porque nós estamos com uma inflação altíssima e o trabalhador perdeu renda. E até quero falar, me incluir nesse rolo, eu estou nativa, eu estou aposentado. Eu me aposentei faz 10 anos com 1.800. Não aumentou quase nada, não estou 2.000 hoje. Veja como o aposentado também perdeu e não se dá conta disso. Né? Nós tínhamos uma política de aumento do salário mínimo. A gasolina era 1,85, agora é 7. Meu Deus. Nós tínhamos uma política de aumento real do salário mínimo, que era justamente para aumentar a renda. Porque quando você fala de economia, tem uma coisa que é básica. A economia é uma roda onde, se você tem as pessoas que têm renda, elas consomem. Consumindo, o comércio gira, as indústrias têm que fabricar, os prestadores de serviço têm que fazer as suas atividades. Se as pessoas não têm renda, tudo para. Então, você quer a roda girando, você quer a roda parada, você quer a roda andando meia boca. Hoje, se você fala que tem uma economia de 20%, há 20 anos a renda do trabalhador não era tão baixa, né? Claro que a economia ela é mais complexa do que isso. Você vai ver quem exporta grãos, né, ganhou aí mais de R$170 por saco de soja. Então aí o agro, né, nesse lado assim explodiu, mas também para a indústria teve uma alta de insumos, porque eles precisaram também utilizar isso como alimento para os animais e tal. Então você vê a carne. Quem é que pode comprar hoje carne, né? O gaúcho vai continuar, tá raspando o tacho, mas tá fazendo churrasco no fim de semana. Né? Vocês que vão seguido no mercado, eu já tô comprando aquela de segunda, de terceira. Qual é o quilo de uma carne boa hoje? 50 quanto? Não, passa de 50. Passa de 50. Dependendo do local, né? Então, falando objetivamente do que você pergunta, e nós estamos chegando nos meses principais das negociações, porque aqui no Rio Grande do Sul as maiores datas base maio e junho, para os trabalhadores do setor privado, né? Principalmente da alimentação. Então nós vamos ter agora em maio JBS, BRF, depois vem as grandes indústrias de alimentação, vem a Grano, vem as arrozeiras, vem as indústrias de óleo e outros frigoríficos, porque
maio e junho são as 2 datas que tem os frigoríficos, as agroindústrias que têm suas databases. Então, aí vai ser realmente o nosso foco, a luta pela recuperação da inflação, mas nós teríamos que ter avanços, porque, na verdade, se nós estamos com a renda mais baixa dos últimos 20 anos, é porque nós estamos tendo perdas maiores do que a inflação que está se apresentando, que ela é alta, e ela está nos alimentos, ela está nos combustíveis, ela está na luz, e é o básico para qualquer família, né, de trabalhador. Então, é aí que está o nosso foco. José, só para aproveitar, já colocar isso. A pergunta para o colega era o seguinte: qual é o índice que vocês usam hoje? Seria IPCA, IGPM? Porque, na realidade, tudo aumentou o valor do IGPM, né? Se tu olhar, até mais. Para pagar, para aumentar o IGPM. Não, nós usamos o INPC nas negociações. Nós a gente usa o INPC. Bom, só que é um intermediário, né? Mas deu, por exemplo, agora em abril, se fosse a nossa database abril, daria 11,73. Não está tão forte, fica quase igual um índice alto em relação aos índices dos anos passados, né? Então, você acaba tendo as empresas que oferecem parcelado ou menos do que o índice, ou não pagam valores atrasados, né? Demora para fazer a negociação, quando vê lá está com 3 meses atrasados e a empresa não quer pagar os atrasados. Não é retroativo. Não é retroativo. Então, são essas as realidades que a gente está enfrentando nas negociações. Algumas que já começaram, né? Porque tem... E como você disse também, né, meu Deus, que esse negócio de desestabilizar os sindicatos, vão lá, faz uma negociação individual, tu quer, se não quer, vai embora. Se fosse sindicalidade, não, peraí, tu tá falando com um representante de 100 funcionários, um grupo. Isso aí, é o grupo, não é... Tem empresas que continuam mantendo suas negociações porque tem empresas que se preocupam muito com a sua marca, com o seu nome, exportam. Então, um poder que a gente ainda tem para pressionar é denunciar as empresas que não negociam ou que pagam salários mais baixos. Mas empresas médias e pequenas, tem empresas que não negociam mais. Não negociam. Simplesmente não negociam mais. Direto com o funcionário, né? E fazem ou nem fazem, porque hoje acabou o Ministério do Trabalho. Né? Não existe na hora de rescindir o contrato também, né? Hein? Tu acaba não indo na hora de resistir o contrato. O contrato é simplesmente aquele contrato que você assina quando você vai trabalhar. E não precisa ter um contrato assinado de quanto é o salário mínimo que a empresa vai pagar. Existe o salário mínimo nacional. Né? Existe salário mínimo regional, mas muitas empresas não cumprem também. Então, assim... se tornou uma terra sem lei. Proteção não existe mais. Uma terra sem lei? É uma terra sem lei, mas que funciona para certos setores da economia, que são os setores rentistas, né? E os que não se preocupam em cumprir direitos ou proteção aos trabalhadores, pagam o que quiserem e acabou. A colocação? Não, eu tenho... esse 1º de maio é bem como diz o colega, né? A gente não tem muito que estar soltando foguetão, nem nada, e nem churrasco mesmo. Muito Ele é mais de reflexão do reflexão, que comemoração. Sim, eu acho que nós temos que refletir muito bem o que seria agora, que daqui para frente. A gente é um ano eleitoral, pessoal. A gente pede sempre... E mesmo se a empresa oferecer churrasco, ela tem desconto, porque da cara é a carne. A gente tem que... Até nós estávamos conversando a respeito disso agora, em off... com o José ali a respeito até colocar na hora. BRF não dá nada, hein? BRF dava no 1º de maio, ela dava churrasco e um Chester numa sacolinha. Sim. Não dá mais nada. Mais nada. Nós falávamos aí o presidente do sindicato, que deveria estar aqui, mas ele está atrás da festa. Ele falou que foi contratado ano passado a R$30 o churrasco da comemoração do aniversário, agora é 50 e mais alguma coisa. E ele disse que teve que fazer, mas o impacto é muito grande. É inviável. Nós, o município tem no próprio
orçamento tem garantido a nossa janta. E a gente foi trocado, né, em 1º de maio, foi passado para 28, né, 28 de outubro, que é o nosso dia do funcionalismo. Ah, mas vai sair a festa? Olha, não tinha saído os outros anos porque era pandemia. Mas eu creio que sim, tá lá, tá orçado, tá no orçamento. É poucos municípios, e isso a gente tem que agradecer, né, Claucir, de anos que vieram anteriores, foi repassado para a Câmara, e a Câmara lá votou a favor do nosso dia. Aí tem um repasse específico? Específico para nossa janta. Porque eu fui um dos que batalhou naquela época, porque não acho justo, né, tu bater de chapéu nas empresas para que elas doem algo para nós fazer a nossa janta. E mesmo porque um serviço público, privado, no momento que eu vou bater na empresa, fica vai comprometido. É isso aí. Fica com aquela... Foi isso que foi a decisão aquela na mecha época. De cobrança, né? É. E hoje está lá, está garantido, poucos municípios que fazem isso, mas serve de exemplo para outros, né? Outros já fazendo isso também, pedindo para as câmaras para ser votado. É algo que tem que vir do poder público, tem que vir do gestor, né? Ele ter essa consciência, e muitos talvez não fazem, porque é bem isso que tu falou, né? É o toma lá da cá. Mas o nosso município teve essa grandeza, né, na época, e hoje a gente não ganha essa janta por causa da pandemia. Nós também, enquanto sindicato, a gente ficou 2 anos, tínhamos contrato lá com desgarrado, a gente não... São 700 filiados, não caberia na nossa sede, né? E a gente tinha contratado até músicos e tudo, só que alterou muito. É bem como diz o Claucir, dobrou, né? Quase, dependendo do churrasco, ele dobrou, quem contratou há 2 anos atrás. Então a gente quer aqui dizer que realmente há prejuízos, né? Mas a gente tem que agradecer de ter também, isso a gente não abre mão, está vindo um ano eleitoral, a gente tem a chance de votar e votar bem, saber para quem votou, aqueles Senado, não só para presidente, mas Senado e deputados, tanto estadual como federal. A gente tem a chance de votar naqueles que realmente têm alguma coisa comprometida conosco. Porque o funcionalismo, muitas vezes, só para te ter noção, nossa federação, nossa confederação, é imenso. A nossa federação tem mais de 155 municípios do estado, e agora está chegando, vai passar de 300, porque a gente ganhou o direito da outra federação de ser o representante, né, estadual, e a gente não tem um deputado estadual, sabe? Alguém que lute por nós, que faça alguma coisa. Mas eu enquanto a minha vida toda que estive envolvido no sindicalismo, eu sei todos os deputados, senadores que eu votei. Até aproveitando, botar o Modelski e o Machado... Manuel. O Manuel e o Modelski na roda. Todos nós somos trabalhadores, mas lá tem a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada do agronegócio, a bancada do raio que o parta, e a bancada dos trabalhadores é diminuta. E todos nós somos trabalhadores e somos em menor proporção na representatividade no Congresso, né, Modelski? Incrível isso. É justamente pela correlação de forças que ela é essencialmente econômica. Então, quem tem dinheiro para fazer pressão na bancada da bala? Quem tem dinheiro para fazer... Qual é a forma de pressão para fazer... Qual é a forma para fazer pressão na bancada da Bíblia? Qual é a forma para fazer pressão na bancada do boi, né? Para nós, a nossa arma é a pressão de denunciar para a sociedade. Ó, vamos denunciar para a sociedade que estão aprovando aqui um projeto que vai acabar com a aposentadoria da população, né? Mas se você acaba com os movimentos sociais, que é o que está acontecendo, você não consegue, os movimentos sociais não conseguem ir para a rua fazer essa denúncia. Então, é assim que funciona. E se as pessoas não tiverem consciência disso, elas só vão perder cada vez mais. E tem essa grande opção desse ano de fazer essa renovação. Mas tem que reclamar do que elegeram lá, né? Tem que se manifestar. Tem pessoal que pensar menos num jogo de bola, menos numa dentadura, menos num terno da camiseta, menos num tanque cheio e pensar de nós estamos vendo, Zé Claucir, a democracia está ameaçada. A democracia está ameaçada porque as decisões das instituições não valem mais. Simplesmente faço o que quero, né? Então, as instituições, a democracia, as fake news estão assim, né? Simplesmente fazendo valer
mentiras e mais mentiras, e aquilo que as instituições né, se ataca, não vamos fazer nomes, né? Mas as instituições têm que estar funcionando e elas têm que dizer o papel delas, fazer o papel delas. E eu acho que o Congresso, principalmente, é um que não está fazendo o seu papel. Alguns tentam fazer as fiscalizações do governo, são barrados, é tudo jogado para baixo do pano, é sigilo de 100 anos para isso, 100 anos para aquilo. E o tal do Centrão tem um preço, né? E o preço que tem que pagar. Migra para onde? Mas esse é o que está mais paradão lá, deixando a coisa quieta para ninguém mexer, né? Tá certo. Modesto, foi um prazer esse dedo de prosa aqui, nessa reflexão do dia 1º de maio. Um abraço, sucesso, parabéns. Obrigado, desculpe que eu acho que uma hora eu até te chamei de José Carlos em vez de José Foi Claucir, né? Eu chamei ele de Machado. Então, José Ó, Claucir, Não dá nada. aí a gente agradece nesse programa Olho Vivo da Rádio Liberal e estamos sempre à disposição para voltar aqui, que a gente gosta muito de poder usar esse espaço para debater e falar sobre o nosso mundo aí, o mundo do trabalho. Obrigado, José Modesto Júnior, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação. Agora vou acertar o nome. Manuel Cardoso. Obrigado, viu? Agradeço, sei que aqui é uma casa que respeita muito nós sindicalistas e nos convida sempre quando tem oportunidade, a gente também vem, como o colega, o presidente. Era para ter mais sindicalistas aqui, mas ele o nem presidente sempre do sindicato, a consegue. gente tem que entender que ele está na correria, sim, é uma luta que ele sempre tem, esse é o dia que ele faz o churrasco, ele está na correria, e houve um acidente também, né, que a gente tem que entender, e agora ele não pôde estar aqui, mas é muito bom esse debate que vocês fazem, o embate, né, é uma conversa, e a rádio sempre está disponível aqui, eu tenho certeza que quando a gente também precisa, a gente apela para cá, e o Zé nunca deixou de nos responder, né? Agradeço e peço que dia 1º de maio isso, que seja um período de reflexão, né? Que a gente possa trazer para dentro do sindicalismo realmente aquilo que a gente sempre quis e propôs, ter união, né, entre nós, né, nós os colegas todos, para que a gente tenha um objetivo só, né, que é hoje, mais do que nunca, não perder direito, né, colega? Não perder direito. A gente está resguardando e nos protegendo para que não seja prejuízo para nós futuramente, como já foi dito, né, na aposentadoria, coisas que foram cortadas com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista nos tirou o chão. Mas nós estamos na luta, a gente está trabalhando para que cada vez mais a gente consiga se manter, né? Agradeço a ti de novo, Zé, por essa oportunidade, tá? Tudo bem. Programa Olho Vivo aqui pela Rádio TV Liberal, na programação da 102 e também da TV.